Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos continuar um tema que nós começamos a desenvolver semana passada, falando a respeito de Jesus e os essênios, né? Que a gente fez a leitura ali da descrição que Kardec traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né? Onde ali é dito que tem essas especulações, né? Nós sabemos que existem aí algumas especulações, alguns que acreditam que Jesus, durante o período, vamos dizer que ele estava no anonimato, né? Ali na sua infância, na sua juventude. Então há quem diga que ele ficou se preparando junto aos essênios, que ele ficou ali junto com os essênios estudando e se preparando para a sua missão ali, que teria iniciado aos 30 anos, né? Então tem aqueles que defendem esse pensamento. Pela leitura que a gente fez, tanto do Evangelho, quanto do livro, das informações que Emmanuel nos traz no A Caminho da Luz, e principalmente, sobretudo, não é, gente, a gente que vem se dedicando ao estudo do Evangelho, à leitura do Evangelho, há tanto tempo, há tantos anos, a própria leitura do Evangelho nos vai mostrar intimamente, cada um vai chegar por si só à conclusão de que sim, ele deve ter conhecido, certamente conheceu, até porque eram ali, viveram na mesma época, né? E também, mais ainda, porque Cristo conhece a todas as suas ovelhas, e os essênios também faziam parte do seu rebanho, né? Então, evidente que sim, que conhecia, que conheceu, que conhece, né? Mas daí a achar que ele ficou aprendendo, há uma diferença muito grande, que ele ficou se preparando. Cristo já era um espírito preparado, ele já veio preparado. E o anonimato dele talvez tenha se dado porque a gente não sabe por quê, né? Porque ele só convidou ali as pessoas para andarem junto com ele a partir de uma certa idade, mas no seu convívio, o seu nascimento já traz ali, já é uma missão de amor, né? A sua infância tem muitos, graças à doutrina espírita, ilustrando passagens ali da infância de Jesus, que já mostra a grandiosidade dele quanto espírito, a passagem da visita da Isabel, prima de Maria, né? Quando João Batista, que era primo de Jesus, era criança tanto quanto Jesus, ali a narrativa dessa história já mostra a grandiosidade dele como um mestre, mesmo na infância. O que faltou foram pessoas para estar descrevendo ali a infância de Jesus e deixar escrito e registrado como ficaram os evangelhos, né? Então, se fala que a missão dele começou ali só aos 30 anos, ele já homem, né? Já adulto, porque foi a partir dessa idade que as pessoas que o acompanhavam começaram a escrever a respeito. Mas, na verdade, a vida inteira de Jesus foi um grande ensinamento, porque justamente por isso, né, ele não escreveu nada, ele vivenciou. Então, a vida inteira dele, desde o seu nascimento, toda a sua infância, sua juventude, foi um eterno, foi assim um grande ensinamento para todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar convivendo junto com ele em todas as fases da sua vida, né? E o que a gente viu aqui no Evangelho fala exatamente isso, né? Que essas teorias são só especulações, nada foi provado a respeito de que Jesus teria ido conviver, ou aprender, ou ficar um tempo com os essênios. Isso são só teorias, nada se comprova, né? E Emmanuel vai mais fundo ainda, dizendo que é certo que ele não, embora, né, os essênios fossem de fato um grupo ali com uma cultura elevada, com uma moral já mais desenvolvida, mais até aproximada à moral cristã, embora ele fosse um grupo assim dentre os judeus, é certo, né, coloca, que Emmanuel coloca isso no A Caminho da Luz, de que Jesus nada veio a aprender com eles, né? Mas enfim,
a superioridade moral do Cristo desde sempre mostra que o mestre vem para ensinar e não para aprender, né? E aqui nesse livro que eu falei do livro, mas não falei o nome, foi uma gafe minha que eu vou agora corrigir. O livro da Corina Novellino, que é um livro de Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino. O nome do livro chama A Grande Espera. Então, nesse livro, retrata que sim, Jesus teve uma curta passagem, ele passou, né, um curto período ali junto dos essênios, segundo esse livro, mas ele não foi lá para aprender nada, e sim para ajudar e para ensinar. Né? A gente começou a ler algumas situações, aliás, pelo livro maravilhoso, esse livro é um livro fininho aqui, mas ele tira toda e qualquer dúvida que venha até a respeito disso, até porque foi um livro que foi corroborado, né, pelo Chico Xavier quando leu. Então a Corina tem esse cuidado de falar que ela tinha medo ali de publicar, de tornar público, porque ficava, acho que é uma certa insegurança que os médiums têm, né, médiums cautelosos têm essa preocupação, ai, mas e se não for, né? Como deve ser mesmo, a gente tem que estar desconfiando, porque de repente, e ela tinha essa preocupação se era verdade mesmo, e ela mostra ali pro Chico, né, os manuscritos ali que ela tinha, antes, obviamente, da publicação do livro, e ele diz para ela que sim, que o livro era verídico, e mais ainda, fala que tratava da encarnação de 3 figuras muito conhecidas aí do cristianismo e do espiritismo, né, que seria Dr. Bezerra de Menezes como Lisandro, né, isso no passado. Lisandro era um iniciado, como eles falam, ali entre os essênios, né, já era um ancião ali com muitos conhecimentos dentre os essênios, então esse seria uma das encarnações ali de Dr. Bezerra de Menezes. Conta também a história de Josafá, que também era um desses essênios aí, que seria Caibar Schutter, e Marcos, que era um jovem que, embora fosse romano, pelas circunstâncias da vida, acabou se juntando a esse grupo de essênios ali, né? E esse seria o Eurípides Barçanufo. Então, todas essas informações foram ali corroboradas pelo Chico. Então, a gente se sente seguro para estar lendo o livro e indicando e tudo mais, né? Então, o livro é esse, A Grande Espera, e nele tem informações assim muito ricas entre os capítulos 30 e 36, que a gente deixou para falar hoje, que é justamente o momento em que os essênios estavam passando por uma situação muito difícil, de uma peste ali, que estava dizimando, né, eles, né, era uma febre ali, que não tinha jeito, e que em pouco tempo eles morriam, né, e eles estavam ali naquele desespero, isolando todo mundo e tudo mais, e tentando, com os parcos recursos ali que eles tinham, melhorar e curar, e, né, enfim, eles estavam nessa situação, quando eles olham ao longe, então era assim, bom, ai gente, o livro é tão bom, tomar cuidado, senão acaba o tempo e não dá para terminar. Então eles acreditavam, como vários outros grupos de judeus, né, acreditavam na vinda do Messias. Mas esse grupo, os essênios particularmente, tinham um grupinho ali que já tinha assim, rumores que estava para chegar, que era próximo, então eles ficavam andando, eles ficavam, sabe, como aqueles caravaneiros do deserto, procurando notícias para saber, porque pelas escrituras antigas já estava mais ou menos na época. Então, como não havia os meios de comunicação que temos hoje, né, era sair correndo atrás mesmo. Então tinha o Josafá, né, que era um desses que ficava por aí rodando as cidades para saber notícias e tudo mais, né, que eles chamavam de a grande estrela, até porque
Até porque entre os judeus a estrela, né, tinha aquele significado, a estrela de Davi. O nome do livro é A Grande Espera, mas no decorrer do livro eles usavam um pouco esse termo de grande estrela, porque eles estavam esperando, né, pelo Messias. Até que eles tiveram ali notícias, rumores que já havia nascido, mas não sabia quem, aonde era. Ficava aqueles boatos, mas eles dentro deles tinham aquela certeza de que a grande estrela já estava na Terra, né? E eles viviam procurando, eles ficavam ali percorrendo desertos e cidades procurando isso daí, a grande estrela, né? Bom, quando eles estavam passando por essa situação muito difícil aí da peste lá no acampamento deles, porque eles ficavam andando, né, divulgando ali, ficavam buscando informações. Então esse grupo estava longe. E aí, o ancião, no caso Bezerra de Menezes, já tinha ali muitos recursos através da mediunidade, né? Ele tinha uma mediunidade muito aflorada. O ancião, que seria o Lisandro. E ele fica ali através ele percebe, né? Ele sabe que através da telepatia, que a aldeia deles, o grupo está precisando da presença deles ali. E aí esse grupo sai pelo deserto para ir até a aldeia, para ajudá-los ali nessa questão da febre, né? No caminho ali no meio do deserto, eles encontram uma luz, né? Uma luz que vinha aqui ali, silenciou o coração de todos e ficaram todos extasiados. Quando essa luz se aproxima deles, eles enxergam assim, era um adolescente. Esse adolescente era Jesus. Então, na verdade, sempre, né, Jesus vem ao encontro. E sabendo já de toda a necessidade, Jesus os acompanha até o lugar onde estava o acampamento, né? Jesus os acompanha e ali fica alguns dias junto com eles, mas não foi aprendendo nada, foi ensinando muito. E é daqui que a gente vai começar a leitura de hoje. Então Jesus ali promove as curas necessárias e dá muitos e muitos esclarecimentos para o povo essênio, para aquele grupo de essênios, que a partir de então muda completamente a vida, a trajetória deles ali para sempre, né? Então, olha, teve um dia, uma noite, depois que já havia feito todo o trabalho de cura ali daqueles que estavam adoecidos e tudo mais, né? Então Jesus ali, o adolescente, como eles referem aqui no livro, se reuniu com todos eles numa sala espaçosa, né? E aí Jesus começa a falar. Não vai dar para a gente ler tudo, porque é muito ensinamento, mas a gente destaca aqui algumas partes interessantes e muito ricas, que já vão nos deixar muito claro o que Jesus foi fazer lá. Ele foi lá para ensinar e preparar, e vamos dizer assim, preparar, eles já eram espíritos preparados, mas foi dar a direção para eles, sabe? Foi ali direcioná-los para o que é que eles tinham que fazer a partir de então. E eles, ovelhas mansas, dóceis, fizeram exatamente conforme o mestre orienta. O mestre orienta. Né? Então, olha como começa ali o adolescente Jesus falando. Irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações para sempre. E aí eu estou pulando partes, tá? Ele continua, Jesus adolescente. Irmãos, vosso ideal é belo pelos princípios, mas deveis iluminá-lo ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes. E nós vimos que os essênios eram um povo assim, embora eles tivessem ali uma moral muito próxima, um comportamento muito parecido com os dos cristãos ali primitivos, eles eram um grupo muito fechado. Eles se isolavam do mundo. Então, e a gente sabe que não é assim, é na vida de relação que se faz o bem. Se a gente se isola, a gente não tem oportunidade de amar ao próximo, né, de fazer o bem. Embora a gente tenha bons desejos, boas ideias, né, bons ideais,
do que adianta ter tudo isso e não colocar em prática? Então Jesus já começa a falar que, muito embora eles tinham bons princípios, eles tinham que iluminar ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes, estar junto com os outros e se doar para os outros, né? E continua Jesus: ide ao encontro dos que sofrem, amparai-os sempre, sem descanso. Ponde nos corações a chama ardente da esperança, apontando-lhes a rota da renúncia com o vosso próprio devotamento. Incentivai-os ao cumprimento do amor mais puro, exemplificando a pureza luminosa dos vossos atos diuturnos. Continua Jesus: a hora é chegada em que todos devem se unir para a maravilhosa fusão do amor que salvará a humanidade. E aí o Lisandro, né, que seria o Bezerra, que é o ancião, é o mais antigo ali, né, daquela tribo não, daquele grupo, ele fica tão emocionado, né, que a voz dele fica embargada pelas lágrimas, e ele pergunta assim para o adolescente Jesus: devemos substituir então os velhos princípios por diretrizes de aplicação imediata? Então ele está perguntando, todos aqueles princípios que eles levavam tão a sério dentro da rígida disciplina essênia, eles tinham que substituir tudo aquilo. Ele não, né, ele quer entender o que o mestre está pedindo deles. E aí Jesus, adolescente, diz para ele assim: outra coisa não nos pede o Pai, senão o cumprimento da lei do amor. E o amor é movimento contínuo com base no bem-estar do próximo. Então, o amor exige a convivência com o outro, né? E aí, o Lisandro, nesse instante, veja, né, foi a primeira reunião ali que eles tiveram. Só bastou essas palavras de Jesus para que ele se dirigisse ao mestre da seguinte forma: Rabone, desejamos aprender a servir. Propiciai-nos um programa de ação pelo qual nos possamos orientar todos os dias. Eu achei essa parte maravilhosa, porque o Lisandro, a gente já está aqui, né, passando do meio do livro, quase para o final. O Lisandro, entre os essênios, ele era da mais alta, vamos dizer, hierarquia espiritual, não sei, né, porque a gente não sabe a condição espiritual de ninguém, mas ele tinha uma ascensão moral sobre os essênios tamanha. Ele era ancião, ele era o mais velho, ele era o mais vivido, ele era o mais respeitado. Então ele tinha uma representatividade espiritual ali entre os essênios, de uma autoridade moral muito elevada, né? E ele era o ancião, ele era o mais velho. E Jesus era só um adolescente. E ele, num exemplo de humildade, já condição conquistada, obviamente, do espírito dele, ele percebe ali no ato, ele percebe que aquele adolescente era a grande estrela que eles esperavam, né? Então, e aí ele se coloca de uma maneira muito humilde, chamando-o de Rabone, que significa mestre. Então, aquele que era até então o mestre dos essênios, numa atitude de extrema humildade, ele reconhece naquele jovenzinho, naquele adolescente, que devia contar entre 14 e 16 anos no máximo, e o chama de Rabone, de mestre. É maravilhoso, né? Ele chama: Rabone, desejamos aprender a servir, propiciai-nos um programa de ação pelo qual nos possamos orientar todos os dias. O adolescente atendeu solícito. Os planos da divina escola do amor fundamentam-se no desejo bom e permanente de atender às necessidades dos semelhantes como se fossem as nossas próprias necessidades. Surgem, portanto, com as circunstâncias. Aqui é um enfermo a reclamar-nos devotamento e assistência. Ali é o faminto a solicitar-nos auxílio. Acolá é o caído que roga simpatia e compreensão. Nosso programa baseia-se nas necessidades do próximo, efetivando-se na razão direta das circunstâncias do tempo. Amar ao próximo como a si mesmo, é o que ele está mostrando, né, Jesus para eles, ensinando para eles.
Aproveitemos, pois, a oportunidade do hoje, porque o amanhã apresentará invariavelmente ensejos novos de serviço e ninguém pode garantir o exato cumprimento de obrigações acumuladas. E o Lisandro, que é o ancião, continua: Rabone, qual o primeiro passo necessário ao desenvolvimento do novo programa? A resposta veio pronta e incisiva: colocai nos caminhos tristes da inconsciência e da dor os companheiros preparados para a grande tarefa do amor. Necessário se faz, envieis os companheiros aos antros de revolta, onde predominam as aflições. Então ele manda as pessoas sair, né, sair do acampamento, que era muito bom a vida deles ali, né, de contemplação, né, sair dali e ir em busca da dor para auxiliar. Se não recebeis a lição, como a vez de aprendê-la, então continua, né? E aí Jesus fala para o Marcos, que era o jovenzinho, o jovenzinho que seria ali a encarnação do Eurípides Barçanufo, estava ali ouvindo, estava todo mundo ouvindo. Então ele vai dando ali, né, orientações a todos. E ele diz assim para o Marcos: também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensorial, no mundo e na própria iluminação. Essa parte é maravilhosa, que eu me recordei bastante do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ali do Divaldo Franco, que fala dos trabalhos de Eurípides ali, né, nessa transformação do mundo mesmo. E aí Lisandro diz assim, né? Todos vós farei partes das arrancadas decisivas do amor em todos os tempos, como o mensageiro do Pai de infinita bondade. Então aí ele diz isso daí, né? E ainda tem mais, só que o nosso tempo mais uma vez acabou, infelizmente. Mas já fica aí para a gente ver, né, que o Cristo veio sempre em todo lugar por onde ele passou, com todas as pessoas com quem ele conviveu, com quem ele interagiu, foi sempre para ensinar, jamais para aprender. Ele já era o modelo mais perfeito que o nosso mundo já conheceu. Então ele não tinha nada a aprender aqui dos nossos ensinamentos aqui da Terra. Ele só veio para ensinar. Então fica a reflexão e a dica de leitura, né? A Grande Espera. Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino. Um livro muito, muito, muito bom. Obrigada a todos. Boa noite. Vamos ver agora algumas questões do Livro dos Espíritos, questões sobre as leis morais e mais especificamente sobre a lei da igualdade. E vamos ver o item Provas da Riqueza e da Miséria. Questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. A riqueza e a pobreza são provas difíceis. Nas duas condições, somos testados pelo nosso egoísmo. O egoísmo se desdobra em ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme. A riqueza é mais perigosa porque neste mundo as pessoas dificilmente são consideradas pelas qualidades morais, mas pelo poder que elas exercem. E isto abre muitas possibilidades para o rico, que pode entrar por caminhos que o levam a aumentar suas provas ao invés de conseguir resgatar seus débitos. Na prova da pobreza, a pessoa passa por muitas dificuldades, há muitos obstáculos, mas aqueles que confiam em Deus conseguem superar essas dificuldades. Porém, também há aqueles que não aceitam sua condição e podem então aumentar as suas provas.
Não precisamos passar por todo tipo de provas na nossa evolução, mas podemos passar pelas provas da riqueza e da pobreza em diferentes encarnações. Mesmo o espírito escolhendo a prova para vencer suas dificuldades morais pode acabar falhando, mas isso é sinal de que precisa se fortalecer mais e terá sempre outra oportunidade de vencer este ou aquele obstáculo. Questão 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? Resposta: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Questão 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então já tivemos muitas encarnações e teremos outras. Em cada encarnação, assumimos um papel na sociedade e com eles podemos vencer as nossas dificuldades morais e diminuirmos as nossas provas ou podemos aumentá-las. Não só encarnamos para reparar dificuldades que criamos um dia. O objetivo maior é a evolução moral e intelectual, desenvolver o amor e a sabedoria. E isto tanto pode ocorrer na condição da pobreza ou da riqueza, da prova da riqueza. No livro Dinheiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 19, tem a seguinte frase: muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Ou seja, o dinheiro é prova pela qual passamos e por ela para vermos o nosso valor, o nosso progresso espiritual. No capítulo 11 desse mesmo livro, podemos ler: há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Então, nessa mensagem podemos ver que a pobreza e a riqueza são meios de enriquecermos as nossas almas de qualidades morais, né? São oportunidades de desenvolver, né, essas qualidades. Agora vamos passar para o item 6, cujo título é Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, as mulheres e os homens têm os mesmos direitos de evolução. Questão 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, o ponto de vista moral
a força é o direito. Então, os Espíritos nos esclarecem que a força do homem é para auxiliar a mulher e não para subjugá-la. Hoje estamos no século XXI e a força bruta sobre a mulher é um crime, mas ainda há muitos passos a dar à frente nessa questão para vencer essa dificuldade social, né, de subjugar a mulher. É preciso o humanitarismo de uma forma geral. A educação com base na vivência em família é muito significativa e marcam os filhos que podem tomá-los como exemplo. E ainda há os problemas das drogas e das bebidas alcoólicas que também são gatilhos para a violência no lar e fora dele. Precisamos nos lembrar que a família é a base da sociedade. Questão 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então, nesta questão, vemos que o homem e a mulher têm características específicas de forma que ambos possam se auxiliar um ao outro. No livro Vida em Família, escrita por Rodolfo Caligares, no capítulo Mãe, fonte perene de afetividade, podemos ler: ao instituir a família, aprove a Deus, em sua infinita sabedoria, confiar à mãe a sublime missão de ser a dispensadeira de afeto, infundindo em seu coração reservas inexauríveis de abnegação, de meiguice e de paciência, com que acudir às necessidades do filho, sem desatender aos reclamos do pai, assegurando destarte a condição básica da sobrevivência da mulher. A mulher no lar tem um papel de manter a união entre os integrantes da família, exercitando seu afeto a filhos e esposo, procurando manter a amizade e o afeto entre os membros da família, o que não é um papel fácil. Vemos que, apesar das mudanças na sociedade, a mulher trabalhando fora de casa, o esposo auxiliando nas tarefas de casa, ainda assim, esse papel de promover a união na família continua sendo da mulher. Questão 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Vemos aqui que o papel da mulher na família e na sociedade não depende da força física, mas da sua sensibilidade, que é mais desenvolvida e permite perceber e compreender melhor e auxiliar filhos e esposo. Questão 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Resposta: sim, e até maior. É ela quem dá as primeiras noções da vida. A mulher mãe é quem dá as primeiras noções da vida, nos dizem os espíritos. É com a mãe que a criança apreende o que seja vida, através do seu falar, agir, pensar, sentir, educar. Questão 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Resposta: este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. É um ideal ainda por atingir, embora estejamos a caminho, e este ideal é respeitar uns aos outros igualmente, independentemente de sexo, raça, credo ou posição social. Questão 822A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Resposta: de direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão.
A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Agora tem uma nota de Herculano Pires que eu vou ler. Herculano Pires é o tradutor deste livro. Há mais de 100 anos, este livro indicava a solução exata do problema feminino, igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz deste princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se complementando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. Hoje, muitas mulheres trabalham fora de casa, nas mais diferentes profissões. Os filhos precisam ter suas necessidades atendidas e nos dias de hoje há homens que também estão colaborando nos afazeres domésticos. O trabalho para a mulher fora do lar pode ser até bom, mas quando ela tem também tempo para cuidar do lar, por exemplo, trabalhando meio período ou desempenhando uma tarefa no próprio lar. A emancipação da mulher é um avanço na sociedade. É preciso encontrar o equilíbrio entre as necessidades do homem, da mulher e o desenvolvimento dos filhos, de modo a levá-los ao progresso intelectual e moral, para que a paz, a colaboração, o amor possa reinar na Terra um dia. Agora vamos ver um outro item: igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Resposta: derradeiro ato de orgulho. Questão 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? Resposta: orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Oh, sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Questão 824. Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Resposta: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens e nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas ou más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da segunda parte, tem na questão 323 a seguinte pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração.
Os espíritos se sensibilizam com a lembrança dos parentes e amigos, eles percebem as nossas vibrações, né, os nossos pensamentos e podem nos visitar se houver possibilidades. Isto independe do local em que estivermos. O espírito se dirige ao local da emissão do pensamento. Já na questão 326 do Livro dos Espíritos, o espírito, sabemos, né, que o espírito pode se sensibilizar com as homenagens que lhe são prestadas ou se desgostam verem seus túmulos serem esquecidos, porque estes são espíritos que ainda conservam alguns preconceitos do mundo. De um modo geral, os espíritos não fazem questão das homenagens, como a de construir monumentos em seu túmulo, outras coisas assim. Desculpe o barulho, houve um problema aqui. Há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério. Isso daqui é uma observação do tradutor, né, Herculano Pires. Há quem estranhe a existência do túmulo de Allan Kardec no cemitério em Paris, que é visitado pelos espíritas. Outros censuram a visita de espíritas aos túmulos de parentes e amigos. Como se vê, são excessos de zelo que a doutrina não endossa. O túmulo de Kardec não como disse o médium Francisco Cândido Xavier após visitá-lo, é uma mensagem permanente de luz. Quanto aos outros, veja-se o item 323, mas nós já vimos essa questão. Mas, recordando novamente, a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização de um fato, desse fato, da lembrança, né? Então, não é preciso ir lá no cemitério, mas ir até lá também é uma forma, né, de demonstrar uma dedicação, um amor, um carinho, né, mas não há exatamente uma necessidade para o espírito. Hoje nós vimos 3 itens, um tanto quanto diferentes, né? Um falando sobre a riqueza e a pobreza, o outro sobre a mulher, né, a importância do papel da mulher na sociedade, principalmente na família, né, que é a célula, né, da sociedade, e também sobre as homenagens que são realizadas aos desencarnados, que são nossos entes queridos e que nós seremos um deles também, né? Então vamos encerrar. Boa noite a todos, que Deus ilumine o nosso caminho, nossos pensamentos, que possamos estar sempre dispostos à prática do bem, pensamentos, palavras e atitudes. Boa noite, boa semana. Obrigada.